quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós temos estudado esta carta aos Efésios e é interessante que esta semana alguém na nossa célula disse: pastor, a gente dá uma lida na Bíblia e às vezes a gente parece não entender bem, mas é tão gostoso quando alguém explica e a gente entende. E esta carta aos Efésios, ela é muito significativa. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já leu alguma vez a carta aos Efésios, a carta inteira? Se você não leu, pense o seguinte: como você se sentiria se você enviasse uma carta para alguém, um e-mail para alguém, com boas notícias e dando alguns ensinos importantes, uma carta importante, e você soubesse que aquela pessoa que recebeu a carta, o e-mail, nem abriu, nem leu? Você vai sentir: poxa vida, mas eu escrevi com tanto carinho, que pouco caso. Então, eu gostaria de desafiar você para ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esta semana, eu tive completando 38 vezes a leitura da carta aos Efésios. E cada vez que eu a leio, eu sou edificado. A igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. E ele teve de sair de lá às pressas. E algum tempo depois, quando ele foi para Mileto, ele chamou os presbíteros lá para poder despedir-se dele e passar algumas orientações. E por volta do ano 60 depois de Cristo, Nero era um imperador. E Paulo estava preso em Roma e escreve esta carta em resposta a notícias que havia recebido da igreja de Éfeso. E hoje nós vamos estudar no capítulo 1, dos versos 15 até o 23. E eu pediria para Paulo, se eu pudesse, eu posso assinar junto esta carta, porque tem muito a ver com a nossa amada Igreja Shalom. Então deixa aí aberto, nós vamos lendo e expondo esse texto. Ele estava escrevendo, conforme eu disse, respondendo às notícias que ele tinha recebido da igreja de Éfeso. E, aliás, eram boas notícias. Alegra o coração do pastor quando recebe boas notícias da igreja. A gente fica muito contente, muito feliz, quando alguém fala: pastor, eu queria dar uma notícia para o senhor. Eu digo: é boa notícia? É, então fala, porque eu gosto de boas notícias. E o versículo 15, ele fala de duas notícias importantes que ele recebeu a respeito daquela igreja. E diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então, duas notícias. Qual a primeira? A respeito da fé que eles tinham firmado em Cristo Jesus. Ele se alegra quando vê o seu rebanho respondendo ao ensino que lhe fora dado e pondo em prática. Ai, que delícia quando a gente ensina e a igreja entende, a igreja pratica, a igreja responde. Essa era a alegria do apóstolo Paulo. Aliás, o próprio João também escreveu isso, lá na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Querida família Shalom, meus filhos queridos, que alegria no coração dos pastores, ao saber que vocês estão firmes no Senhor. Nós
temos estado assim um tanto ausente, não temos podido ter aquela convivência gostosa. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Efésios, ele estava preso. E nós temos também estado presos nas nossas casas, com uma liberdade condicional. Olha, você sai, mas tem que usar máscara, tem álcool gel, não pode se cumprimentar. Mas mesmo a gente não estando juntos, presencial, não podendo nos abraçar, às vezes nem poder olho no olho, as notícias que temos recebido é que a família Shalom, que a querida família está firme no Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Aí ele vem a segunda notícia. A notícia que ele ouviu do amor que demonstraram para com todos os santos. O amor que demonstrava entre os irmãos. E a gente também tem observado isto. Constantemente a gente recebe pedidos de oração, os irmãos oram por esses que estão pedindo, também manifestam o seu amor, dizendo: orei por você. Um movimento grande que foi feito neste período, coordenado pela junta diaconal, mas com a participação de toda a igreja, demonstrando amor, ajudando os mais necessitados. Quantas cestas básicas, ajudando também com remédios, medicamentos. É uma forma de demonstrar que os irmãos estão juntos, estão se amando. Eu dou graças a Deus por isso. Na semana passada, nós estivemos no culto dos adolescentes, e os adolescentes fizeram uma enquete comigo e algumas perguntas, e falaram para mim, para que eu dissesse em uma palavra, e eles falaram Shalom, e eu tinha que de responder, e eu falei, minha família. E aí, eles vibraram, aquela questão toda de adolescente. Então é nossa família, é minha família, é a família Shalom, com quem a gente pode contar, pode chorar, pode rir. E depois dessas duas notícias, Paulo ora em favor dos irmãos e fazendo alguns pedidos especiais em favor da igreja. Versículo 16 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, ele destaca 3 pedidos especiais. O primeiro é que vos conceda espírito de sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a vida como Deus vê. É diferente de cultura. Tem muita gente que é culta, mas não é sábia. Gente estudada, preparada, sabe de muitas coisas, mas falta-lhe sabedoria. Sabedoria nas decisões, sabedoria na hora de colocar as palavras, sabedoria para discernir a situação. O dom do Espírito Santo é o Espírito Santo em nós que nos faz sábios. E Paulo quer que o Espírito dê discernimento à igreja, sabedoria à igreja, conhecer a Deus, os seus propósitos, os seus planos,
ter intimidade e não superficialidade. É um perigo, às vezes, relacionarmos-nos com Deus superficialmente, mas Paulo ora para que Deus dê sabedoria, entendimento, conheça a Deus. Oremos para que o mesmo Espírito haja na vida de cada um de nós, fazendo de mim, fazendo de você uma pessoa sábia. Sábia para entender o propósito de Deus, sábia para entender a vontade de Deus, tomar as decisões corretas, falar o que deve ser falado, no momento que deve ser falado, tomar decisões corretas. Eu oro para que Deus faça de mim e de você, faça de nós pessoas sábias. Amém? Depois, ainda no versículo 17, ele fala: espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Só o Espírito de Deus pode abrir a nossa mente para entendermos as riquezas de Deus, o que Ele tem para cada um de nós. É só o Espírito de Deus que pode trazer esta revelação do conhecimento. Agora, uma coisa é conhecer a respeito de Deus. Outra é conhecer o próprio Deus. Então é mais do que ser um simpatizante, ou conhecer a respeito de Deus, ou frequentar uma igreja, ou recitar alguns versículos, ou cantar alguns hinos, mas é conhecê-lo no sentido de relacionar-se, de ter intimidade com Deus, Deus revelando-se a você, Deus revelando-se a nós. O apóstolo Paulo, ele clama para que Deus abra a mente e o coração do homem e o leve a um conhecimento mais profundo. Cada dia nós podemos aprofundar-nos no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, e é o Espírito Santo que traz revelação da sua palavra ao nosso coração. A mente humana, ela não é capaz de discernir as coisas espirituais. Lê, quem sabe, um texto bíblico, lê ali a Bíblia, mas não consegue se aprofundar ou entender o que realmente Deus está falando. É só o Espírito Santo que é capaz de trazer-nos revelações, de revelar-nos os seus desígnios, a sua vontade e o seu propósito. Por isso, Paulo ora nesse sentido, para que o Espírito Santo traga revelação do pleno conhecimento. Existem pessoas que citam as Escrituras como se fossem cristãs, mas não têm discernimento espiritual. A palavra de Deus não é revelada a essas pessoas. Conhecem a Deus apenas de ouvir. Mas é muito gostoso quando nós lemos a palavra e o Espírito Santo revela-nos e sai do papel e torna vida na nossa vida. Agora, é importante que nós entendamos também o seguinte: quem não encontra Deus em Cristo, não conhece a si mesmo.
torna-se uma pessoa complicada, tenta descobrir a si mesmo, é cheio de confusão na sua mente, nos seus entendimentos. Só vamos conhecer a nós mesmos através do Espírito Santo. É o conhecimento de Deus que nos faz conhecer quem realmente nós somos. Por isso, na revelação de Deus, traz cura para nós. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a nós e somos curados. Por isso eu oro com o Espírito, eu oro com o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo traga-nos revelação no pleno conhecimento de Deus. Aí no versículo 18, mais uma oração, e ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. John Stott, um teólogo falecido há pouco tempo, ele explica que na linguagem bíblica o coração é o completo eu. E que os olhos do coração são os nossos olhos interiores, que precisam ser abertos para podermos compreender a verdade de Deus. E que fora da obra do Espírito Santo, os olhos do coração são cegos. Entendendo, às vezes nós corremos o risco de entender intelectualmente. Eu entendi na mente o que a Bíblia está falando, mas não abriu o meu coração. Eu recebi intelectualmente, mas não recebi no meu coração, numa verdade plena que transforma a minha vida, transforma o meu coração. Essa é a oração do apóstolo Paulo pelos irmãos de Éfeso. Essa é a minha oração para a família Shalom e para todos que nos ouvem neste momento. E Paulo destaca 3 grandes verdades que deseja que a igreja saiba. A que vocês conheçam a esperança. Repitam comigo: esperança para a qual ele os chamou. O mundo é um mundo sem esperança. Daí tantas dúvidas, tantas indagações, como que será o futuro, o que vai acontecer, e muita gente sem esperança. Não há mais esperança diante dessa crise toda, seja a crise na saúde, seja nas finanças, seja na família, seja onde for. Mas para o cristão, aquele que tem Jesus no seu coração, o futuro é glorioso. Pois Deus o Pai nos escolheu e nos adotou, conforme nós vimos nas mensagens anteriores. Deus, o Filho, nos redimiu e nos perdoou. E Deus, o Espírito Santo, selou e nos deu o penhor. Então, há esperança para aqueles que esperam em Cristo. Paulo ora para que a igreja venha conhecer, experimentar e usufruir dessa gloriosa esperança. Que Deus abençoe a mim e a você, que usufruamos, que experimentamos a verdadeira esperança que só encontramos em Cristo Jesus. Depois Paulo fala também das riquezas da gloriosa herança. Diga comigo, herança. Ele diz, herança dele nos santos. É interessante a gente observar que Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Então, não é a herança, que não está falando da herança que Deus outorga, mas a sua herança em nós. Ou seja,
A herança é que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, cada vez que alguém se entrega a Jesus, se converte a Jesus, é uma resposta gloriosa, é uma herança daquele trabalho que Jesus fez na cruz. Então o fato de você ter entregue a sua vida a Jesus, ser salvo por Jesus, ter a herança nos céus, é também a herança de Deus em Cristo, porque o trabalho, o sacrifício de Jesus Cristo foi recompensado. Então isso significa o quão precioso somos para Deus. Ou seja, o sacrifício de Jesus valeu a pena, porque me redimiu, me salvou, me alcançou. Somos a igreja que Deus comprou com o sangue do seu Filho. Glória a Deus por isso. A nossa riqueza, então, queridos, não está no nosso saldo bancário. A nossa riqueza não está na casa nova. A nossa riqueza não está no dinheiro que esteja guardado. Estão pensando onde eu vou falar? Não, que esteja guardado debaixo do colchão. Mas a nossa riqueza está em que Cristo, no que Cristo fez e promete fazer por nós. Então, queridos, anime-se, encorajem-se a uma herança. E ainda, para que o nosso tempo aproveitemos bem, no versículo 19, ele ressalta o acúmulo de alguns termos, que é para nós também. Ele fala: suprema grandeza, poder, eficácia, força. Ele fala do poder que Deus deu à igreja em Cristo Jesus. Então preste atenção. Se o chamamento de Deus nos chamou, olha para o nosso passado. A herança que Deus prometeu, olha para o nosso futuro. O poder de Deus olha para o presente. Então nós somos agraciados por Deus no nosso passado por termos sido escolhidos. Olha para o nosso futuro por termos a esperança e a herança na vida eterna. E olhamos também para o presente, que é a manifestação do poder de Deus em nossa vida. Que a igreja conheça a incomparável grandeza e poder do Espírito Santo e do mistério que realiza na vida dos que creem e se entregam ao seu comando. Jesus cuidou de nós no passado, tem um futuro glorioso que nos espera, mas no presente contamos com a manifestação do poder de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que estão sob o comando de Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. E em seguida o apóstolo Paulo fala da exaltação de Jesus. Isso para demonstrar no seguinte: olha, tudo isso que eu falei não é nada por conta de vocês, é por conta do que Cristo é e fez. O versículo 21 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Moody, comentando Efésios, ele diz que no Antigo Testamento,
O padrão para o poder de Deus era o livramento do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Mas aqui está o padrão que é muito maior, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos e está à nossa disposição e podemos experimentá-lo. Queridos, esta carta foi escrita à igreja de Éfeso, foi escrito para a igreja de Jesus Cristo, foi escrito para Shalom. Essa honra concedida a Jesus foi estendida à igreja. Isto tem duas implicações. O privilégio. Somos privilegiados pelo que Jesus fez pela igreja. Somos privilegiados por Jesus ter nos chamado e nos escolhido para fazermos parte da sua igreja. Mas tem uma outra implicação, que é a responsabilidade de propagarmos, de falarmos do que Cristo fez, do que Cristo faz, do que Cristo fará pela sua igreja. E a igreja de Jesus Cristo é composta de todos aqueles que o reconhecem, que o recebem no seu coração. Se você já é parte da igreja de Jesus, se você já é salvo por Jesus Cristo, glorifique a Deus, exalte o nome de Jesus, mas também lembre-se que há parentes, há amigos seus que ainda não conhecem esta mensagem, e nós somos os responsáveis para falarmos o que Cristo fez e o que Cristo faz na vida de cada um, e dar-lhes a oportunidade para que também reconheçam Jesus, entendam o que Cristo fez na cruz do Calvário e desfrute do que Ele preparou para os seus. Cristo manifesta-se na vida, na minha vida e na sua vida. E é através da minha vida e da sua vida que Ele manifesta-se a todos os nossos contemporâneos. Que esta palavra, queridos, não volte para o Senhor vazia. Releia novamente Efésios 1, do versículo 13 até o versículo, do versículo 15 até o 23. Vá grifando as boas notícias que ele recebeu da igreja. Vá grifando as orações. E você dizendo, eu quero ser agraciado por essas orações, por essas bênçãos que Deus deu à sua igreja. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe você e você faça parte daqueles abençoados, escolhidos, salvos, esperançosos e da herança de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que o Senhor traga revelação a cada coração, para que possa entender, para que possa crer, para que possa aceitar, para que possa receber e ser agraciado com essas bênçãos que o Senhor preparou para os seus. Eu oro em nome de Jesus.